Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Doença é a gente que inventa, e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. Bom dia, curador! Eu vou cantar pra iluminar. Cantar pra despertar. Bom dia! Shot vindo! Mesmo que alguém não entenda, Bom dia! hoje viemos falar. Doença é a gente que inventa, e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. Bom dia, gente bonita! Muito bom dia! Bom dia! Cheio de luz e alegria! Que lindo! E hoje o nosso tema é a cura do curador. A cura... Iluminar. Pra iluminar. Pra Iluminar. pra despertar. Pra iluminar. Pra Essa música está lá, a música chama Oro Pro Nobis, chama A Cura. Tá lá no meu Spotify, dessa gracinha, dessa dupla, tão bonitinha essa música, né? Eu vou cantar pra iluminar. A cura do curador. Bom dia, lindo dia. Isso, e hoje é a última semana. Estamos para entrar no ano novo. Que maravilha, hein? Dia 20 teremos celebração. Bom, eu quero saber como é que vocês vão estar preparados. Preparei essa semana com convidados especiais para a gente abordar mais temas que pode completar esse nosso ciclo de balanço. É isso. Se você está caindo aqui agora e não está entendendo o que está acontecendo, nós já estamos fazendo um projeto que chama Balanço, balançar a sua vida desde o dia 1º de janeiro. E a proposta foi do dia do falso Réveillon para o dia do verdadeiro Réveillon. Por que isso? Por que falso? Porque o ano começa quando o Sol entra a 0 graus de Áries. O que é o ano astral, né? Claro que o ano do calendário do Papa Gregório, que é assim que a gente chama, que foi um Papa que fez esse arranjo no calendário, começou e a gente comemora dia 1º. Mas vocês já observaram que o ano não começa aí? Você está aí de férias, você vai trabalhar, as pessoas estão de férias, vai ver o carnaval, e o ano só começa mesmo depois que passa o carnaval pra gente aqui.
porque na verdade ele só começa depois de 20 de março, que é quando o Sol entra 0 graus de Áries e vai dar a sua volta inteira, né? A gente vai dar uma volta ao Sol, é isso. E cada ano tem uma regência, regido por um planeta e um corregente. Esse ano a regência é do planeta Vênus, que representa a cor celeste. Então aí tem a ver com tudo que é criatividade, amor, o seu senso estético, as suas relações, os seus vínculos familiares, vínculos afetivos, a energia do feminino dentro do ser, não só da mulher, mas do homem também. Então, ou seja, é teoricamente o ano do amor. E geralmente no ano do amor, todo mundo fala assim, então o ano que eu vou amar, vou encontrar o amor. Na verdade, quando tem esses anos, o maior desafio é o que está regendo naquele ano. E o desafio é o amor. Então, vai ser dividido entre as pessoas que têm capacidade de amar e as que não atingiram a capacidade de amar. E para que você possa estar com uma alta frequência de amor, então a gente propôs esse balanço, né? Porque acaba o ano, todo mundo viu que não atingiu aquele corpo, que não atingiu aquela meta, que não mudou de emprego, que não faturou mais, ou tá mais triste, ou tá com mal resolvido. Por quê? Porque todo mundo fica esperando o ano novo trazer alguma coisa. Como é que você pode esperar o ano novo trazer alguma coisa se você tá velho? Se você tá fazendo as coisas do mesmo jeito? Você precisa fazer as coisas diferentes se você quer um resultado diferente desse que você tá tendo. Então isso significa que tudo começa em você. E é por isso que a gente fez essa belezura desse balanço. E estamos na última semana, e essa última semana é uma semana que a gente trouxe convidados até o dia 20, quando estaremos aqui para fazer o ritual. Se você não pegou todos os 60 e tantos dias que nós já estamos aqui, e pegou daqui para frente, tá tudo bem. Você faz aí o que você der conta de fazer agora. E se quiser fazer o balanço, Marcos, depois começou o ano novo, tudo bem. Porque o balanço, na verdade, ele é um balanço, ele é uma organização da sua casa interna. É uma organização dentro de você. Então tem temas muito bacanas que eu selecionei exclusivamente para fazer essa mentoria para vocês. Uma mentoria dada de coração. Minha segunda intenção é única e clara. Que você manifeste a sua luz no mundo e divida, aprenda a amar, entende? Eu ainda faço essa minha exigência do tipo, cara, recebe, dá. Aprende a dar, porque o exercício da generosidade, ele faz bem primeiro a você, mais do que quem recebe. Por quê? Porque você exercitou, abriu o seu coração para dar. E quando você faz isso, o amor flui, que é a maior e mais forte energia que existe. Ok? Então isso é o que eu peço para vocês, tá? Hoje é aniversário da irmã da Belle, estou mandando boas vibrações para você, para sua irmãzinha, sua irmãzona, não sei o tamanho dela, mas já vou mandar boas vibrações para ela aqui agora. E deixa eu ver aqui. Bom. E o que fala sobre hoje? Nós vamos falar sobre a cura do curador, né? A cura do curador. Então isso é uma coisa muito importante, porque quem viu aí o meu histórico, né? A live que eu fiz, que eu ia fazer com o meu amigo Ricardo Cury, e acabou saindo aqui na minha página, porque a internet não deixou, e saiu só aqui, e eu falando da minha história. E ao falar da minha história, eu vim trazendo para vocês as dores da minha história, e o caminho que nós temos para transformar a dor é curar a dor. Ou vive constantemente na dor, ou você cura a sua dor, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é por isso que eu trouxe hoje aqui uma convidada muito querida, isso, que eu vou chamar aqui para falar com você. Sua dor, e como que a dor rima com o curador, né? Falando para vocês, porque eu dei esse passo, né? Opa! Bom Aí dia. Bom dia. Vocês estão ouvindo a Karen? Eu estou ouvindo a Karen. Karen, está ouvindo Tá a todo mundo gente? me vendo?
Os cachorros já falaram um oi aqui também. Ei, bom dia, preciosa. Bom Aí, dia. deixa eu botar assim. Canequinha aqui em sua homenagem, ó. Sua cara essa canequinha. A cura e Esperar um a pouquinho dor para estão no mesmo lugar. uma estabilizada. Vai dar estabilizada. Sim, a cura e a dor estão no mesmo lugar. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês, onde estão cada um desses processos, né? A conexão está um pouco ruim, a minha conexão está ruim, gente? Para mim, estabilizou bem aqui. Eu tô tipo, o pessoal comenta aí. E agora travou um pouquinho, né? Oiê, a conexão ruim. Vamos lá, Esperar um colapsando pouquinho. ondas, Vamos internet, aqui, mandando gente. aí. Nossa live. Estamos vendo e ouvindo. Bom, tem gente vendo e ouvindo, está travando um pouquinho, mas quando a gente começa a colocar energia, a coisa muda de lugar. E é isso que nós... Os Vou, corações vou me travam a apresentar, live. então. Eu nunca ouvi falar isso. Mas a gente Também pode não. arriscar, então, pausar os corações. Continue mandando corações em vibrações, né? Que pra gente é muito bom, né, Marcos? Receber esse monte Com de coração. certeza. Mas Ah, acho que agora ondas tá positivas. indo. Apareceu um sol aqui agora. Se tiver ruim pra mim chegar, vocês me falam, eu tento mudar um pouquinho aqui. Mas é bom que tá iluminando aqui, né? Nossa conversa. Bom, eu sou a Karen Araújo, sou naturopata, terapeuta vibracional e tenho um trabalho especial para o feminino, mas não necessariamente só com mulheres. Eu também estou muito grata que tenha aparecido muitos homens para eu fazer acompanhamentos, que o próprio nome, né, do meu espaço, que chama Casa Ânima, eu estava pensando nisso, Max. A gente poderia falar também, né, para a gente falar um pouquinho dessa energia feminina que existe dentro de todos Isso é nós. muito importante. Ele falou que o meu está travando. Escrevam para mim, por favor, para eu poder tentar aqui ver se eu mudo a conexão. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Então, eu Eu estou e te a Max, a ouvindo gente tá bem. Estou te ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Não, somos resilientes e não desistimos. A Tati falou isso. Gente, eu estou aqui desde 8 horas para poder tentar a internet não entrava de jeito nenhum. Ah, cara, então eu vou marcar outro dia. Eu falei, que isso? Espera aí, não gastei minha última ficha. Nada disso, a gente não vai desistindo no primeiro obstáculo. Essa é uma das primeiras lições do curador, sabe? A gente não desiste no primeiro obstáculo. Vamos lá, vamos em diante. Vamos lá. Está travando um pouco? Se travar tudo, mas dá para falar de vai. Epa. Sai e entra de novo. Sai. Eu tirei o Wi-Fi e coloquei agora no 4G. Aí vocês me Ó, falam se está melhor. Eu estou conseguindo te uai, ver e te agora. ouvir, Max. Então tá. Então vamos lá. Então, mas Vamos isso que lá. você falou de não desistir foi muito engraçado, né? Porque a hora que você falou para mim, eu não desisto fácil, aí entrou, né? Você é dessas, picareta mesmo. Eu tô dentro de 8 minutos tentando. O que é 8 minutos? Essa é a primeira lição, certo? A gente não desiste, a gente insiste. A gente insiste quando tem a força no coração. Você tem que ter um tempo de insistência. Foi assim que o homem fez o fogo. O homem fez o fogo pela insistência, batendo uma pedra na outra, um galho no outro, até sair faísca. E o fogo é o único elemento que o homem faz. Então, sendo assim, nós temos o poder do fogo. Acredito, eu boto a fé nesse lugar, né? Na fé, no acreditar nisso. Depois que eu insisti bastante, que toda a força disser não, eu falo, ok, então eu fiz toda a minha parte, olha, tá bom, tá? Então,
Para os Eu, eu, coraçõezinhos e vamos testar para os coraçõezinhos a internet. eu consegui ouvir tudo que você falou em relação ao fogo. E lembrei até que, entrando um pouquinho no assunto do mapa geracional, a minha leitura de mapa apontou que eu tinha 10 fogos, né, Marcos? Aí você fez uma magia aí Aham. e mudou isso. Ah, isso. E mudou alguma coisa para você? Nossa, minha vida mudou muito, né? Eu fiz reprogramação em janeiro e legal, assim, que a gente esteve juntas, né, agora, essa semana, e foi muito legal receber esse feedback seu, assim, né, de ver algumas diferenças em mim. Mas eu também, né, senti muito, assim, muito legal voltar pro lugar, né, que é muito simbólico, assim. Inclusive, quero mandar um beijo aí para toda a equipe, para as pessoas que estavam junto comigo, né, o pessoal que estava aí na imersão comigo. Porque aí foi tipo uma síntese mesmo, né, desses 2 meses e muita coisa mudou. Agora eu não tô te ouvindo, Max. Será que a gente desliga e começa de novo? Opa! Desliga o seu e começa de novo. Desliga o seu. Tá bom. Então eu saio da live e peço Sa- para entrar de novo, é isso? Isso, isso. Faz isso. Tá bom. Faz isso. Até já. Muito bom. Olha só. Ela saiu e veio entrar de novo. Que bom que você fez a meditação dos anjos. O aplicativo do lá novamente, tá? O que acontece é que as nossas dores, elas podem fazer com que a gente se aprofunde e fique nesse lugar de dor para sempre, ou essa dor vai virar o seu maior tesouro. Então, tudo vai depender de você. O que, que você quer fazer com essa dor? Então, eu me lembro quando eu era... A gente falava, nossa, por que tanto desafio para uma pessoa só? Por que tanto drama para uma pessoa só? E eu ouvia meus anjos dizendo, um dia você vai entender, um dia você vai precisar de tudo isso. Eu falava, nossa, o que eu vou fazer com toda essa meleca, né? E hoje eu sei, porque eu estou aqui para falar para vocês, então eu sei o que eu vou fazer com tudo isso, né? Vamos lá, boas ondas para a gente bater um papo com a Karen. Max sozinha, gente? Epa! Vocês não estão me ouvindo? O Wesley está falando que não está me ouvindo? É isso? Eu estou sem som? E aí, Oi. escutamos? Uai. Vamos ver então. O pessoal falou que eu estava sem som, que estava travando até o meu. Será que é a minha internet que está tão ruim que eu estou para entrar hoje, né? E aí, vocês estão me ouvindo, gente? Conta. Eu tô te ouvindo super bem. E vendo também, Eu ó, tô o te... Galo falando um bom dia aqui também. E agora travou, né? Às vezes falha. Em alguns momentos fica sem som. Eu estou ouvindo a Max. Opa! Olha o galo! Canta, galo! Canta! Canta Cruzeiro! Vai estar travando. E aqui pra galera. Voltou! Oscilando. Vamos lá, mandando energia para falar sobre a cura do curador. Vamos. Fala, Vamos. fala. Nós insistimos numa direção e numa vibração. Vamos ouvindo e vamos sentindo, tá? Tá bem. Vamos Se lá. por acaso começar a travar, vocês me avisam aqui nos comentários, por favor. Então, agora aqui, enquanto eu estava entrando, eu ouvi você falando que os anjos te falavam, né? Ah, aguenta aí que um dia você vai usar isso, você vai entender por que isso tudo está acontecendo, né? E alguns anos atrás isso aconteceu, algo parecido comigo. Uma monja, assim, que fazia um acompanhamento comigo na época, ela falava, um dia você vai sair desse lugar, né, de ser ajudada para passar a ajudar as pessoas, né?
E nessa época eu nunca imaginava que um dia eu ia estar nesse lugar, né? Como terapeuta, eu sou jornalista, trabalhava com comunicação. E aí a vida, né, vai trazendo, e isso é uma coisa interessante, assim, da gente perceber também nos processos hoje em dia das pessoas, que muita gente, quando está nesse caminho, né, de autoconhecimento, chega uma hora que a pessoa começa a sentir um despertar para poder trabalhar com isso. E o quanto a gente tem que prestar muita atenção, né, nesse sentimento, para entender se isso é uma vocação mesmo, né, um chamado como uma tarefa, né, de trabalhar como curadora, ou se isso é mais uma identificação pessoal que a gente fica tentando curar os outros, a gente. Porque isso, assim, né, a Max pode complementar, mas uma visão que eu tenho é que isso é muito tênue e também muito complementar. Porque é muito claro que acompanhar os processos das outras pessoas nos ajuda a nos curar também. E a Max, ela também foi uma representação muito importante disso para mim, porque de uma forma mais geral, mais comum, a gente sente um pouco assim que parece que você tem que estar muito bem, muito equilibrado, com a vida muito resolvida, né, para poder ajudar as outras pessoas. Um lugar como, olha, eu já percorri um certo caminho, eu fiz isso daqui funcionou, me ajudou a dar passos, então quem sabe isso daqui pode funcionar para você também. Então é um lugar mais humanizado, né? Então, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas aqui algumas sementes, né? Alguns interagentes aqui que eu acompanho, elas estão aqui me dando todo carinho, um beijo para todas. E elas sabem que, porque eu sempre reforço isso nos atendimentos, que o quanto eu aprendo e me curo com todas elas também. Então, amar muito esse olhar, né? Quando ela vem e escancara a sua vida pessoal, a sua história. Então, eu lembro que quando eu conheci a Max, a primeira vez, eu falei, gente, que mulher é essa, sabe? Tipo, como assim ela tá aqui falando para mim que esse caminho que eu sempre acreditei é possível trilhar? Tá conseguindo me ouvir, Passarinho. Max? Eu tô ouvindo você concorrendo com os passarinhos. É. Não, aqui parece que tá uma orquestra, né? Uma orquestra. Os passarinhos estão convidando. Eu não tô conseguindo entender, querida. Não sei Tá se me o ouvindo? pessoal tá me ouvindo. Sim. Opa! Normalmente, né? Pode continuar. Sim, eu vivo em São Paulo, né? A Casa Ânima, ela fica em São Paulo, num lugar muito gostoso, parece uma chácara, né? Tanto que o bairro chama Chácara Santo Antônio. E aí eu consegui a graça, né, de estar ali numa casa aqui com árvore no quintal, eu fui bem na natureza, né? Acho que o foco é que aquele espaço seja um ponto de luz, né, dentro de São Paulo. Assim, no meio daquela loucura toda, a pessoa tem uma graminha, né, para colocar os pés, ouvir passarinho, que lá também tem. Mas agora, esses dias de pandemia, a gente sabe que a gente está num momento bem delicado, né, lá em São Paulo. Eu vim aqui para casa da família, aqui em Minas. É uma cidadezinha aqui pertinho da Max. Eu recebi a bênção de poder ficar uns diazinhos lá com ela. Também já recarreguei a energia. Mas essa contribuição, né, que a gente vai recebendo aqui todo dia com a Max, o quanto isso vai nos transformando e reforçando tudo aquilo que, em essência, a gente sabe. Então, nesse caminho aqui de cura, a Max ela foi fundamental assim nesse processo de eu entender que dentro da minha visão, né, como curadora, mesmo que isso possa ser diferente do comum, isso é possível, né? E inclusive isso torna todo o processo mais humanizado. Assim, eu gosto muito de viabilizar para as pessoas que eu acompanho. Vou contando algumas coisas da minha história pessoal também. E tô lembrando de uma cena que eu vivi na imersão com a Max, que quando a gente faz, né, a imersão aí de 5 dias, cada pessoa que está ali, ela tem uma terapeuta acompanhando. No meu caso foi a Aline, um abraço para a Aline. E aí chegou uma hora que estava chovendo e o Cadu, que era um dos companheiros que estavam ali fazendo a jornada comigo, a gente decidiu pular na piscina, assim, tomar uma chuva. E ali, então, foi uma cena muito especial, inesquecível para mim, de ter minha terapeuta assim de mão dada comigo e a gente pulando junto na piscina. Então isso também é muito simbólico, né, de ver que você pode ser um curador, um terapeuta, uma pessoa que acompanha alguém e mergulhar junto com essa pessoa, né? Isso para mim foi um simbolismo muito grande, um processo de aprendizado muito grande
de firmar, né, o que eu gostaria de fazer, com o que eu gostaria de trabalhar com a cura. Max, você está travando bastante aqui para mim. Alguém pode escrever aqui nos comentários, me falar se está conseguindo me ouvir bem, Eu se tô eu conseguindo, continuo eu tô falando. conseguindo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tá bem. Eu tô te ouvindo bem, tá? E Tá bom. você tá travando pouquíssimo para mim. Então tá bom, vou Mas continuar. sua voz tá clara. Eu vou ler um texto para vocês que eu mostrei para Max, que é um texto que eu me identifico muito, né, nesse papel aqui de curadora. Eu me identifico com a Max também. Aí depois a gente pode desenvolver uma conversa em cima desse texto. Então vamos lá. As curandeiras são mulheres feridas que aprenderam a curar de si mesmas. E ao aprender a recuperar sua saúde, adquiriram a capacidade de curar os outros. É um processo espontâneo e natural. A vocação de ser uma curandeira é muito parecida com a vocação de adoecer, pois tem a ver com a vocação de descontentamento, de não se contentar, se conformam. Uma curandeira é alguém que sente profundo as suas feridas. Todos nascemos feridos. A maior parte das pessoas se adapta, mas a curandeira é totalmente ao contrário. Tem profundo contato com a sua experiência. E esse descontentamento leva à incontornável opção de curar a sua alma. Esse processo faz com que as curandeiras desenvolvam um profundo potencial de regeneração emocional e espiritual, provocando uma profunda transformação. Assim, uma vez conhecido o caminho, são capazes de curar tantos outros. Uma curandeira é alguém que desperta em você a sua própria consciência para curar a si mesmo. Deu para ouvir tudo? Nossa. Eu ouvi tudo, a galera também ouviu tudo. Esse Esse é um texto texto é muito lindo. Ele é um texto anônimo? Você sabe quem isso. escreveu? Não, ele não tem autoria, né? Se alguém souber, por favor, conta pra gente. Acho que a gente podia compartilhar esse texto depois aqui da live, né, Max? Porque, assim, né, que trabalhar com cura, eu não tô conseguindo te ouvir. Trabalhar com cura não necessariamente é ser um terapeuta, né? No nosso dia a dia, não importa a profissão que a gente tenha, nós podemos continuar, né, aplicando essa cura uns com os outros. Então, assim, como exemplos, né, quem nunca, às vezes ali com a atendente do balcão da padaria, às vezes a forma como ela tratou você, né, ela faz uma diferença no seu dia, uma pessoa que conseguiu te ouvir, que falou uma palavra que trouxe aí algum significado para você. Igual a gente às vezes vê essas frases aqui no Instagram, é a forma como a gente dá bom dia para o nosso porteiro, né? Então, tudo isso são grandes oportunidades, né, que a gente continua podendo exercer essa função terapeuta, no sentido da gente sempre se colocar num lugar de poder iluminar caminhos, né? Não necessariamente estar numa condição como uma terapeuta, uma psicóloga. Um outro ponto também que eu acho nesse lugar assim, né, de cura, é sempre reconhecer que nós também precisamos de cura. Então, de você perceber que o seu trabalho ele vai se tornar cada vez mais magnético, quanto mais você cuidar de si mesmo. Então, eu acompanho, né, alguns terapeutas, alguns curadores, e às vezes eu vejo, assim, principalmente essa linha de psicologia, a pessoa chega a atender quase 10 pessoas por dia ou mais. Então, é sempre importante, né, a gente refletir, será que eu consigo atender essa primeira e essa 10ª pessoa com a mesma qualidade? Será que eu consigo colocar todo o meu coração, a minha intenção, a minha energia, né, ajudando uma pessoa com um desgaste emocional e físico muito grande? Então, assim, acho que é importante nesse processo, né, Max, você perceber qual que é o seu ritmo, o seu limite. Então, no meu caso especificamente, eu me proponho atender até 3 pessoas por dia. Através de algumas tentativas, eu percebi que era o meu limite, para eu poder me dedicar totalmente para essa pessoa. Quem eu acompanho sabe que eu não coloco muito limite no tempo de atendimento. Enquanto eu não vejo um brilho no olho, eu não dispenso, né, a pessoa, porque a proposta, né, de uma terapia intensiva é cada atendimento a gente conseguir virar uma chave, né? Eu dizer que
na minha opinião, a gente não tem mais 10 anos, né, para virar a chave, resolver processos. Então, essa imersão que a Max nos proporciona, ela sempre fala isso, que esses 4, 5 dias que a gente vive, ele corresponde a 10 anos de terapia, ou mais, né, Max? Depende da entrega. E com certeza eu senti isso muito, assim, porque não quer dizer que a gente só tem que buscar coisas instantâneas, né? Porque o processo de cura, eu acredito que ele continua até o último dia da nossa vida. A gente vai resolvendo uma coisa, vão abrindo outras portas, né? Sempre no caminho aí da nossa evolução. Mas eu acho que é importante a gente buscar caminhos, né? Hoje em dia existem muitas formas, muitas técnicas, muitas ferramentas que possibilitam a gente virar essa chave de uma forma mais efetiva e conseguir ver resultados na nossa vida, assim, de uma forma muito prática e muito rápida. Max, Eu você tá me gosto ouvindo? muito de falar, eu estou te ouvindo, sim. Eu gosto muito de falar do poder de cura pessoal, da alma da própria pessoa. É a própria pessoa que tem que fazer essa gestão, que tem que fazer esse mergulho, que, então, ou seja, ela vai utilizar esse terapeuta, essa ferramenta, para fazer essa autolapidação. Então, isso é muito importante, porque se Sim, você faz isso, você vai acessar a autorresponsabilidade do que ficar uma coisa esperando que o outro que vai fazer por mim, sabe? Tipo, eu sim, já procurei tanto curador e não consigo me curar. sim. Então, estou falando que eu travei e fiquei sem som, gente, é isso? Vou falar Voltou. rapidinho assim, o que você disse, porque a gente já conversou sobre isso, né? Só para ver se eu entendi assim mais ou menos o que você quis dizer. Que a gente também tem que entender o nosso papel, né, como curador, porque a gente está acessando uma informação, né? É um contato com o alto, com o nosso, através do nosso eu superior, com o eu superior do interagente, e também que o interagente ele tem a responsabilidade nesse processo, né? Eu nas minhas preces assim, eu sempre peço também para atrair pessoas que estejam realmente comprometidas com a sua cura. Existe uma frase de um pensador que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala: antes de você auxiliar alguém num processo de cura, pergunte a ele o quão empenhado, né, o quanto ele está comprometido com a sua transformação. Porque acontece muito de pessoas buscarem terapias no sentido de reafirmarem os seus processos. Então, alguém, só para eu poder ficar falando, afirmando que eu tive traumas, né, que eu tive uma vida difícil, que justifica eu não conseguir as minhas conquistas. Eu, às vezes, percebo pessoas numa simbiose, assim, consigo mesma, sabe? Girando em ciclo, assim, dentro de processos, tipo, com a sua vida familiar, a sua vida emocional. Principalmente as mulheres, né? Elas trazem muitas buscas em relação à sua vida amorosa. E o conselho que eu sempre dou para as pessoas são: não tem como, se você se empenhar em ter uma vida, em realizar mudanças para você num olhar integrativo, cuidando do corpo, mente e alma, é impossível a sua vida não avançar. Então, assim, mesmo se você tiver com necessidades, por exemplo, eu quero um casamento, eu quero arranjar um namorado, ou dinheiro, ou eu quero me realizar profissionalmente, ou eu sofri muitas dores através do meu pai ou da minha mãe, mesmo com essa consciência que você tem de coisas que você precisa desenvolver e curar na sua vida, se você focar em se autodesenvolver, cuidando da sua mente, né, fazendo uma terapia, boas leituras, bons cursos, adquirindo, transformando o conhecimento em sabedoria, cuidando do seu corpo através da alimentação, isso foi uma chave muito importante também, a toda com a Max me trouxe, a Michelle, né, a Minutri, que também está sempre aqui, ela foi uma pessoa fundamental, assim, de trazer, de despertar esse olhar para mim, de ver que é possível a gente comer bem, encher a boca, sabe, água da boca, assim, de ser um prato com salada, com mato. Eu confesso que eu não tinha muito esse olhar, né, sempre tive dificuldade de encontrar vontade nisso.
Esses dias que eu fiquei agora aí com a Max, ela preparando umas comidinhas maravilhosas. Então, associação terapêutica também com a comida ser um processo afetivo de cura pra gente também, né? Faz toda a diferença a comida que você escolhe comer e o quanto isso vai alçar no seu processo de cura também. Porque quantas de nós a gente acaba, né, se prejudicando nessa parte de comida, comendo chocolate, comendo porcaria, porque eu tô ansiosa, então eu vou lá e chuto o balde, né? E como uma caixa de chocolate, um pote de sorvete, etc. E também a questão de que eu não acredito numa vida de que sem esses dois pilares de autoconhecimento e fé. A Max sempre fala da minha fé, eu tenho realmente muita fé, porque muitas vezes na vida isso é tudo que a gente tem, né, para nos ajudar, nos apoiar. Então, assim, eu acredito que a gente tem infinitas formas de buscar isso, né, esse pilar de autoconhecimento, que é olhar para si, que é se conhecer, se autodesenvolver. Eu já vou responder a relação à carne e aos cristais, tá? E aí, eu acho também o interno de conexão com esse divino, né, com esse aspecto de luz que existe dentro de todos nós, não importa a nossa história. E algo que eu gosto sempre de reforçar é que dentro desse aspecto divino dentro de nós, situação nenhuma pode corromper. Existe um núcleo, né, de luz, um núcleo divino, que é aquilo que a gente também muito comumente a gente conhece como centelha divina, que nenhum abusador, nenhum pai ou mãe, nenhuma situação difícil, de desrespeito, penetra esse lugar. Então, existe um lugar aqui dentro de nós que só nós podemos acessar, e é um lugar onde só existe verdade, é um lugar onde só existe amor, respeito. A resposta para tudo que a gente possa buscar na vida, a gente sempre vai encontrar dentro desse núcleo interior. Então, isso está disponível. E como que a gente acessa esse lugar? Através de meditações ou simplesmente fechar os olhos e imaginar. Normalmente, eu indico para as pessoas simplesmente se imaginarem num lugar de natureza, porque externa, ela nos lembra muito da nossa natureza interior, né? Porque nós também somos a natureza. Então, aí, quando você acessa essa natureza interior, você consegue simplesmente ir para esse lugar. Então, é só acessar. E aí, através desse lugar, a gente vai se fortalecendo, encontrando todas as respostas que a gente busca e poder transformar a nossa vida. Algo que também foi muito importante. Pode falar, colocar Max. esse lugar interior, ele está coberto por muitos véus. Muitos véus, né? Isso que você está falando, que esse lugar tem muitas camadas, né? Muitos véus. Porque parece fácil falar assim, você acessa esse interior. É relativamente fácil, porque está dentro da própria pessoa, certo? Mas só que como ela acessa alguma coisa dentro dela sem conhecer? E por isso o conhecimento e o autoconhecimento são fundamentais. E você não fazer isso, porque você tira uma, tira outra. Coisa da cobra. A cobra, quando está em fase de crescimento, ela troca de pele 2 vezes aí por semana, 3 vezes por semana. Ela vai crescendo e vai trocando de pele. No nosso processo também eu estava assim. vendo isso essa semana, sobre a troca. Isso é muito simbólico para a gente também. Exatamente, porque você vai crescendo e vai mudando. Então, o que acontece é que, dentro do processo de buscar o caminho... Max, deixa eu só falar um pouquinho para eles o que você falou até agora, porque o pessoal está falando que não está conseguindo te ouvir. Só um minutinho, querida. O que a Max está falando é que, assim, à frente, né, acima desse núcleo divino, sagrado dentro de nós, existem muitas camadas, né, que impedem a gente de acessar essas camadas. Então, mesmo isso sendo um processo um desafio, né, a gente acessar, esse processo de cura, ele faz parte disso, da gente, sabe, acessando cada uma dessas camadas, confiando que cada tentativa você vai conseguir aprofundar mais um pouquinho para poder acessar. A
ela usou esse exemplo da troca da pele da cobra. Eu vi essa semana um vídeo muito impressionante, assim, né, da cobra se desfazendo, assim, da pele, e parece que realmente acontece 3 vezes por mês, assim, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas acontece muitas vezes, e é exatamente esse Depende simbolismo do que a Má tamanho. está fazendo. A gente vai se desfazendo, né, dessas capas, né, que não nos servem para poder ir acessando a nossa essência. Como a gente falou Isso. Então aqui, é um caminho, é um processo. Então, é um passinho de cada vez, é um pouquinho a cada vez. cada Tira vez. um véu, olha mais profundo, profundo. O véu fala assim, Olha, eu estou nesse a minha caminho da está falando cura, aqui assim, não preciso tem aprender a problema. acessar essas camadas. Isso é só uma observação, né? O que eu acho muito importante é esse gesto de humildade mesmo, da gente pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade, né, de acessar isso, de conseguir fazer sozinho. Eu acho também que é muito difícil fazer sozinho. Então a gente, né, fazer uma pesquisa, buscações e até assim pedir para esse nosso eu superior que coloque, né, no nosso caminho a ajuda necessária. Então, eu acredito que nenhuma oração, nenhuma prece, nenhum pedido fica sem resposta. Então, a gente vai percebendo que a vida ela vai trazendo as pessoas certas, né, no nosso caminho também. Uma coisa muito forte assim que aconteceu o dia que eu fui conhecer a Max, que eu fui no sítio, isso foi antes de ir na imersão, um dia eu fui lá para conhecê-la. E quando eu estava voltando aqui para minha cidade, em coisas passou assim na frente do carro uma coruja, um tucano e um coelho. Mas assim, gente, foi assim, coisa em 5 minutos. E eu tava assim, né, super leve, super grata, pensando assim, gente, que ser é esse? Quem é essa mulher, né? E aconteceu essa situação. Então, assim, eu via naquela hora ali um muito, muito claro e simbólico, né, de que a ajuda que eu estava buscando aí há um tempo tinha chegado, e realmente chegou. Então, da gente não ter medo, sabe, de acessar isso e conversar. Eu costumo ser sincera, são aquelas que a gente faz pedindo, conversando, como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu brinco, eu chamo o universo de Uni, eu falo, então, Uni, ó, o negócio é o seguinte, e aí, você tá vendo isso aqui? Tô precisando disso aqui, ajuda, bababá. Então, de realmente pedir essa ajuda e confiar, né, que vocês viram esses dias que a Max falou que nós temos 7 anjos. Um anjo já seria uma coisa incrível, né, para nos ajudar. E aí, quando ela falou isso para mim, né, que a gente tinha esses 7 anjos nos acompanhando, o sentimento que me trouxe é assim, cara, olha quantas oportunidades a gente tem. Olha quanto ajuda a gente recebe, né? Então, às vezes a gente está reclamando, se sentindo sozinho, não está se sentindo ajudado. Só essa tropa de elite aí de 7 anjos já é incrível, é muito amor disponível para nós, não é, Max? Exatamente, exatamente. Estão me ouvindo, gente? Agora eu estou falando. Estão me ouvindo? Quero saber se eu estou ouvindo, porque acho que o seu som está Eu estou chegando melhor sentindo do que o meu, falta de mas te tudo bem. ouvir. Não, Todo você mundo é quer ouvir. convidada. Você é a minha convidada hoje, está falando o que veio falar, coisas importantes. E como o meu áudio estava travando, eu falei, ok, tudo bem. Então é Eu para estou ela usando o meu falar. dom de jornalista aqui, né? Falando. Estou Fala, tentando aqui trazer fala, alguma coisa, espero estar fala, contribuindo algo. porque fala, isso é muito E importante. respondendo agora as perguntas, né, que eu vi de vocês, ele perguntou em relação à carne, né? Olha, na minha trajetória, eu 20 anos para a cidadezinha pequenininha aqui em Carmo da Cachoeira, que eu era atrelada a uma comunidade espiritual, né, que foi uma grande formação assim na minha vida, moral, espiritual. E aí quando eu fui para São Paulo, como lá tipo é uma energia mais densa, automaticamente o meu corpo começou a me pedir a carne novamente. Então eu senti essa mensagem do meu corpo, então eu ainda como um pouco de carne, não é nada exagerado, sabe? Então eu sinto que mais do que a gente seguir uma tendência, é também esse caminho de olhar para dentro, de olhar para se promover o autoconhecimento e entender o que o seu corpo está pedindo, né? Mas com certeza você fazer escolhas saudáveis, e isso pelo menos a procedência da carne, a quantidade de carne, né? Eu acho que é interessante a gente repensar isso sim, mas respeitando o seu corpo. Às vezes, mais do que não comer carne, mas ficar naquela vontade da carne, ou criticando quem come carne, com certeza vai gerar uma toxina pior do que você ir lá e comer a carne, né, Max?
Com certeza, com certeza. E sobre o seu trabalho, Karen, fala aí o trabalho que você faz presencialmente e o que Vamos você lá. faz também online, né? Como Sim, naturopata, você faz isso. atendimentos, você faz. Conta aí um pouco, que eu gosto muito, gente. Quando eu falei a cura do curador, e até a Karen veio aqui fazer a tigela do cristal, que eu amo os Sim. sons, né? Acho uma coisa maravilhosa. Eu acho que o som Eu puro trouxe do ela. cristal das tigelas é muito poderoso. E eu sempre buscando uma massagem bioenergética, inclusive a Karen fez uma em mim maravilhosa. Quando ela estava com as tigelas, vem fazer as tigelas, ela vem fazer alguma coisa de radiestesia com os cristais que ela tem, porque a naturopatia é uma universidade que tem em São Paulo e que as pessoas se formam com várias técnicas, né? Que é essa formação terapêutica que ela tem. E é Isso. isso, várias ferramentas para lidar de acordo com o que é necessário. Mas eu Isso estou sempre mesmo, Max. Ó, é, Eu estou sempre buscando alguma coisa, por quê? Porque eu quero continuar tirando peles, eu sou ambiciosa de mim mesmo. Tem gente que tem ambição de ter 10 casas ou 10 carros. Eu tenho ambição de levitar com o meu corpo físico. Eu tenho ambição de multiplicar o meu corpo físico para vários lados, não em astral. Em astral, hoje eu consigo deitar aqui, visitar uma pessoa aqui, lá na Austrália limpar alguém. maravilhoso, Max. Gente, eu não sei se vocês ouviram um pouquinho a Max. Eu vou Isso. falar um pouquinho sobre o que que é, né, a naturopatia. Mas é isso, né? Eu costumo definir assim, que é como se fosse uma medicina da natureza, né? Eu não sou médica, inclusive eu gosto muito dessa palavra integrativa, que é associar, né, a medicina tradicional. Então, fizeram uma pergunta aqui, né, se a naturopatia, exemplo de auxílio em relação à cândida. Eu fiz uma especialização em ginecologia natural e sim, esse uso com ervas, a vaporização do útero, eu também utilizo cristais, né, nessa região do útero. Tudo isso são medicinas complementares, né, que ajudam muito. Então, por exemplo, quando uma mulher vem com uma questão ginecológica, eu nunca vou falar para ela, olha, você não precisa mais fazer o seu tratamento, você não precisa mais tomar o seu remédio, procurar o seu ginecologista. Não, ao contrário, né? Eu pego feedback desse ginecologista e aí a gente vai fazendo essas outras terapias que são complementares. E aí o resultado, ele é muito mais eficaz porque elas juntas, né? A gente sabe que a união faz a força, então a gente junta esses dois olhares, né, e se fortalece. E aí a gente tem estatísticas maravilhosas, assim, eu fiz um acompanhamento com uma mulher que ela estava com cirurgia marcada, com endometriose. A gente também tem esse olhar que é uma visão assim do Egito antigo, que ela traz essa linguagem do corpo, a gente aspectos emocionais com a doença. E aí eu não gosto nem de falar doença, né? É o desequilíbrio, é só uma falta de equilíbrio no corpo. E aí a gente também vai trabalhando as questões emocionais. E a gente teve uma melhora de mais de 50% dessa endometriose e ela não precisou mais fazer a cirurgia. Então, assim, isso é muito legal de ver, né? O nosso poder de cura também. Cada vez mais estão se falando nisso, né? Eu recomendo muito aquele documentário do Netflix que chama Heal, Heal, depois a gente pode ir, né, Max? A indicação desse documentário, porque ele vai trazendo muito poder nosso que a gente tem de cura. Esses dias eu estava compartilhando com a Max, eu fiz um. Max, você tá aqui, querida. Desculpa que eu não. Ah, tá bom. Depois a gente compartilha lá no Telegram, né? A indicação do documentário. Mas a gente. Esses dias, há um tempo atrás, eu fiz um curso e aí a gente fala do Telos, né? Que é uma pessoa que é uma referência muito importante sobre todo esse trabalho desenvolvido. E aí ele diz que a cura para a humanidade agora, nessa geração, né? Nessa época que nós estamos vivendo, nós encontraríamos cura através da água, do uso da água, que a gente sabe, né, o poder que a água tem, e através do som e através dos cristais também. Então, respondendo aí uma pergunta, né, para quem me perguntou sobre os cristais, eu estudo muito os cristais. É uma técnica assim que eu sou fascinada, além deles serem lindos, né? É muito impressionante assim os estudos, os resultados, tá ali, né?
E aí agora eu tô com essa ferramenta, eu tô com ela faz um tempinho, agora que eu comecei aí a passar a usar mesmo, né, divulgar esses atendimentos. Isso daqui é uma tigela, gente, que ela é de cristal. Parece que é um vidro, né, mas ela é de cristal. Então, assim, por que que isso é uma ferramenta tão poderosa e maravilhosa? Porque aqui a gente vai associar a cura do cristal e aí a gente pode potencializar com alguma outra técnica que nós temos. Então, por exemplo, lá na minha sala, em São Paulo, eu faço uso da cromoterapia, que são aquelas terapias com as cores coloridas. Terapia, né? A gente coloca músicas naquela frequência, né, de 432 Hz, que é a frequência que a gente sabe que ela é divina. Isso, Dri, obrigada. A Dri, minha querida, que está falando aqui o nome do documentário. Mas depois a gente vai compartilhar com vocês aí no Stories e tal. E aí, a gente, por exemplo, nessa tigela, a gente pode colocar água, então a gente vai potencializar aqui também com o uso da água. Então, assim, é uma ferramenta que a gente chama de frequencial. Eu sinto que esses vão estar cada vez mais sutis, porque nós também estamos nos sutilizando. Então, o que isso quer dizer? Que cada vez menos a gente precisa de coisas muito faladas, sabe? É mais a questão da sensação. Então, quando a gente ativa, né, um instrumento como esse, a gente está ativando energias divinas, né? E as mais belas e puras vibrações, e que isso automaticamente coloca a gente num estado natural de equilíbrio. Porque a nossa natureza é o equilíbrio divino também. Que existe esse aspecto divino dentro de nós. Então, através do som, a gente identifica esse equilíbrio dentro de nós também e a gente automaticamente se equilibra. Então, eu vou tocar aqui um pouquinho. Lógico que é diferente, né, do que está presencial, mas dá para sentir um pouquinho. Ó, esse som é muito maravilhoso. Quem quiser aí fechar os olhos um pouquinho. Algumas mulheres maravilhosas aí que eu acompanho podem dar o testemunho delas aí também. Elas sabem como é incrível. Então, isso daqui a gente vai passando assim pelo corpo da pessoa. A gente sabe que a gente tem os chakras, né? Os 7 principais, que são aqueles pontos de luz desde o topo da nossa cabeça até a região pélvica. E automaticamente isso já vai trazendo, né? Um alinhamento. Eu acho maravilhoso esse tipo de ferramenta que nos convida ao silêncio. A gente tem muita dificuldade, né, de fazer silêncio, de silenciar. E o divino, ele só fala com a gente através do silêncio. Então a gente deve silenciar para poder ouvir o coração. E aí nós podemos associar essa ferramenta com o canto, com mantras. Simplesmente com a palavra Om. O Om é a voz divina, né? Tudo que se manifesta hoje no universo surgiu a partir do Om. Existe um Om continuamente vibrando no universo para que tudo que está aqui possa existir. Lindo, querida. O Max está travando um pouquinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nos comentários. Isso mesmo. O divino só fala com a gente através do silêncio. E esse trabalho com o som, esse trabalho do atendimento, a Karen pode fazer tanto presencialmente como à distância. É claro que se você tiver presencial para massagem, depois de estar em casa de um propósito, o som ele reverbera muito fortemente. Então você pode estar lá na Austrália, depois de ter feito aí a consulta, né, de você encaixar com a intenção, com o propósito, bota o foninho de ouvido e deita, e a Karen consegue fazer uma emanação dessa frequência vibracional de onde está até onde... Com certeza, Max.
existem documentários, a gente vai compartilhar depois o nome desses documentários, mas tem um também, né, do Emoto, que ele faz muito profundo com a água. Desculpa se eu estou te cortando, querida, porque realmente está cortando muito aqui o que você está falando para mim. Mas eles fizeram estudos, né, de uma pessoa lá nos Estados Unidos e uma outra pessoa lá na Austrália, e aí num determinado momento os dois começaram a pensar um no outro, e eles fizeram assim, né, da cabeça dessas pessoas, e ela entrou e fez o mesmo desenho. Isso quer dizer que os dois entraram na mesma frequência. Então, assim, todo mundo aqui hoje em dia, a gente já reconhece isso como uma verdade, né? Que o quanto nós temos esse poder energético, né? E o quanto nós estamos conectados. Essa pandemia veio também, né, para reforçar muito isso para a gente, que nós estamos conectados. Não precisamos necessariamente estar, né, fisicamente junto para poder estar ligado. Então, é por isso que hoje em dia a gente usa online, né? E isso é incrível porque a gente consegue. Eu tenho pessoas que eu atendo até em outro país, então, e as pessoas sentem, né, da mesma forma. Então, o principal trabalho que a gente faz, primeiro é o bate-papo terapêutico, porque só esse fato, né, da pessoa estar sendo ouvida, né, isso já é uma terapia. E juntas a gente consegue ver, né, ou juntos também, os homens são super bem-vindos, atendo muitos homens. A gente consegue ver, né, a melhor caminho, a melhor jornada terapêutica para aquela pessoa. Porque aí a gente vai usando todas essas ferramentas, né, que a naturopatia apresenta, aromaterapia com os óleos essenciais, né, que também é uma ferramenta muito poderosa. A gente usa a fitoterapia, então geralmente eu indico banhos energéticos para as pessoas. Daqui um tempinho aí a Max vai trazer indicações de banhos maravilhosos, né, Max? Que já está aí na pauta de divulgação. Eu super recomendo esses banhos de fitoterapia, porque a gente traz, né, toda essa sabedoria ancestral. Acho muito lindo todo esse movimento, né, que a gente faz hoje, que é recuperar esse conhecimento que ele como quem nunca teve ali uma avó que tinha ervas no quintal e que sabia que cada erva para cada coisa. Então, a Max hoje começou a música chamada Ora Pro Nobis, que também é, né? Então, assim, é muito mágico, né? A gente saber que em vez de ir lá na farmácia, ir lá e comprar, né, um remédio, a gente pode fazer isso através de uma dança, porque a dança circular ela tem vários passos, né, em relação aos florais. A gente faz movimentos dos florais na dança circular, que se a gente fizer tomando aquela medicina, os próprios florais, né, uma terapia de uma energia muito vibracional. Através da radiestesia eu consigo ativar florais, a pessoa como se ela estivesse tomando. Então existem muitas formas da gente acessar essa cura sem necessariamente ir lá e tomar um remédio. E lembrando também que toda doença, toda dor, ela é mensageira. Né? Isso é uma visão Isso é da medicina. importante. Ela se transformou muito, assim, quando eu estudei a medicina chinesa, né? Faz 2 anos que eu estudo a medicina chinesa e vou estudar para sempre, né? Porque é uma cultura milenar e que ela traz muito esse olhar integrativo. Então, o que é a medicina chinesa? É isso, é essa visão de entender que cada desequilíbrio no nosso corpo é um mensageiro e técnicas como cicloterapia, que eu utilizo lá também, que são aquelas sementinhas, que são maravilhosas, né, Max? Aquelas sementinhas na orelha, porque tanto nos nossos pés quanto na nossa orelha tem um mapa de todo o nosso corpo. Quando a gente estimula, né, a gente automaticamente está enviando energia para aquele órgão, para aquela parte do nosso corpo. Então, assim, existem inúmeras ferramentas e aí a gente vai percebendo o perfil, né, e vai aplicando aí no caminho que ela possa corresponder mais, porque a Max falou uma coisa muito importante, que é a intenção. Então, os mais céticos, né, eles dizem, isso tudo aí é placebo, blá, blá, blá. Isso até ele precisar, né, de uma dessas técnicas e reconhecer o quanto elas ajudam. Mas, independente disso, a gente reconhece como é intenção. Uma das técnicas com animais, bichinhos em casa, as técnicas com eles é impressionante. Eles não têm esse preconceito, né, como a gente tem. Então, a intenção que a gente coloca de crença, mas não na crença no terapeuta ou naquilo que ele está fazendo, mas na crença em si mesmo. Na crença de se reconhecer como um ser divino e na crença de que ele tem isso manifestado. Porque é uma visão muito antiga, né, Max? A gente aqui, lá em cima tem Deus representado por um velhinho e fala assim, você vai ter
saúde, você não vai. Você vai ter amor, você não vai, né? Você vai ter dinheiro, você não vai. Então a gente se reconhece, né, como responsável na nossa própria vida. Uma chave assim maravilhosa que a Max trouxe para minha vida foi esse conceito de que nós não somos o veículo, nós somos o motorista, né? Porque quando a gente é o veículo, a gente fica muito suscetível ao comportamento dos outros, aos acontecimentos da nossa vida. Então, assim, eu me sinto muito abençoada, né, de estar sempre em contato com a Max, que tem esse papel na minha vida, né, como uma mentora e uma pessoa que me lembra dessa verdade a cada instante. Hoje de manhã, nessa questão da live, né, ela já me lembrou, eu não desisto fácil. Isso quer dizer, o tempo todo eu estou aqui, né, de motorista, guiando a minha vida. Então, as pessoas que eu tenho acompanhado, elas sabem o quanto eu estou trazendo esse conceito para a vida delas também, para reforçar isso na minha própria vida. Teve um dia que eu estava com a Max e a gente já estava pronto. E era para um grupinho de pessoas. E era uma vasilhinha assim, e eu falei para ela, Max, eu acho melhor descongelar mais uma, não vai dar para todo mundo. E aí ela trouxe para mim esse ensinamento, né, do tem muito e tem para todo mundo, que hoje é o meu mantra, né? Eu brinco, eu falo que eu vou fazer uma tatuagem aqui em mim. É incrível o quanto você pode aplicar isso na sua vida, né, em qualquer aspecto. E aí ela falou pra mim, tem muito e tem pra todo mundo. E a sopa a gente descongelou e não só deu para quanto sobrou. Você lembra disso, Max? Não sei se ela tá me ouvindo, Tô mas ouvindo é isso. tudo! Tô Foi ouvindo assim, tudo, tô ouvindo tudo. dado. Tô ouvindo Agora tudo, sim, vou maravilhoso. falar uma coisa assim mais profunda, né, e mais pessoal, que é importante também a gente lembrar que esse processo, né, de cura, de autoconhecimento, às vezes ele é doído, né, mas a gente, essa visão das nossas abuelas também, elas sabem, né, que todo, né, ele cura, né, tipo o boldo, tanto que a gente faz essa brincadeira com a palavra amargura, né, então se a gente separa essa palavra, amar cura. E aí a Max, ela nesse processo da imersão, ela mostrou para mim que estava faltando ainda eu olhar para os meus antepassados, não julgar, né, pai e mãe. E ela apontou isso de uma forma que foi muito doída para mim, mas não a forma como ela me apontou, né? Mas eu percebi isso em mim e esses 2 meses o quanto visão com meu pai e com a minha mãe, com os meus antepassados, de compreender a minha família e o quanto isso agregou assim em diversos aspectos da minha vida. Uma das imersões que eu estava lá, né, na imersão com a Max, e a gente estava fazendo uma dinâmica com o Hugo. Um grande abraço para o Hugo, que também foi assim um curador fundamental aí para essa jornada. E aí a gente estava fazendo algumas dinâmicas ali com a relação ao pai e à mãe, e eu na vida a gente tem que se imaginar como se fosse um girassol. Então, vamos imaginar um girassol assim, né, no campo. Atrás desse girassol existem vários outros girassóis, né, que são os nossos antepassados. E digamos assim que quando a gente está no ápice da nossa vida, por volta aí entre 30 e 40 anos, é aquele girassol esplendoroso, mas a gente sempre lembrar que esse girassol ele só conseguiu atingir esse ápice porque esses girassóis atrás prepararam esse solo para ele, né? Porque de todo girassol, sementes que vão caindo desses girassóis mais velhos, que vão caindo nessa terra e que vão formando, né? O miolo do girassol são as próprias sementes dos girassóis que vão chegar. Então, antes da gente se preocupar em lançar as nossas próprias sementes no solo, a gente tem que honrar quem preparou o solo para nós. E compreender isso, assim, foi, sabe, por mais que a gente já tenha estudado muito e tentado, né, sempre, eu pessoalmente, assim, essa busca, né, de equilibrar a relação com pai e mãe, sempre foi um desafio na minha jornada. Simples, sabe? Eu consegui virar uma chave, assim, muito importante. Então, vamos lembrar sempre que a gente, antes da gente querer projetar qualquer coisa para a vida, vamos primeiro honrar o solo. Nem que a única coisa que a gente quer descer de pai e mãe seja, você preparou o solo para mim, né? Olha, você me concebeu ou você me gerou, mas isso já é um motivo suficiente para a gente poder estar aqui, ser a nossa melhor versão, e escrever uma história mais bonita, né? A partir disso, a gente devolve aos passados aquilo que não é bom, aquilo que eles não eram de bom, e leva com a gente para poder espalhar as nossas sementes.
essas sementes, elas podem ser representadas através de vidas, né, de outros filhos, ou filhos que a gente possa trazer aí para a natureza, através de um projeto pessoal, porque hoje em dia a gente reconhece que nós podemos maternar, né, de muitas formas, não necessariamente ser mãe, né, a gente materna através do nosso trabalho, através da ajuda para outras pessoas, e o nosso legado, a gente deixar esse planeta, contribuir para deixar esse planeta melhor do que ele estava, né, quando a gente chegou. Então, isso pode parecer um pouco clichê, né, mas a forma como isso foi mostrado para mim transformou a minha vida, assim. E eu nunca encontro muitas palavras, né, para dizer para Max, assim, o que ela representou e continua representando na minha vida, de tudo que ela me ajuda, me acompanha, mas acho que quem está aqui acompanhando sabe a dificuldade que é falar sobre isso, mas é o que eu sempre falo para ela. Nas minhas atitudes, eu espero mostrar cada vez mais, assim, tudo que você dedicou a mim e tudo que você transformou na minha vida. Sou muito grata a Muito você. bem. Você é incrível. Sua Muito bom. família é O pessoal maravilhosa. quiser, se o pessoal quiser falar com você, marcar uma consulta, como é que as pessoas fazem? Então, a gente tem esse Instagram, né, que é o Casa Ânima, que está aqui nessa conversinha dupla, e acho que você marcou também na publicação, quando for divulgar a live. Agora aqui nesse momento eu estou em Minas, porque a gente está lá com aquele lockdown em São Paulo, né? Mas essa semana eu já estou voltando para lá. E o trabalho online ele acontece, né, em qualquer lugar. Então, lá no meu Instagram tem um linkzinho que acessa direto o meu WhatsApp, dá para me escrever, me mandar por mensagem, ou se alguém escrever para a Max também, a Max consegue me encaminhar, né, Max? E eu Sim, agradeço claro. muito. Então, Com o maior prazer, vai estar em boas mãos, porque é uma excelente curadora. Curiosa, dedicada. Eu tive o prazer de passar com você em alguns tratamentos aqui, por isso eu quis chamar essa live A Cura do Curador, porque eu me permito, eu deixo o outro cuidar de mim, com massagem, com carinho, com isso e aquilo, porque cada vez eu quero ir mais profundo dentro de mim mesma. Qualquer barreira que me impeça de mergulhar, ela vai ser mais um véu que eu vou colocar. E o meu objetivo é tirar véus, colocar véus. Então, quem estiver precisando de uma terapia, quem estiver precisando de um cuidado, quem estiver precisando desse momento, chama a Karen aí, que é uma pessoa que eu boto fé para ela. obrigada. É muito importante assim receber esse reconhecimento de alguém como você que me ajuda tanto, que tem tanto conhecimento. E lembrando sempre que esse caminho do curador, né, ele é contínuo, né, Max? A gente sempre vai estar buscando essa cura. Uma ressalva também, eu tenho acompanhado aí alguns médicos, né, na linha de frente. Ontem mesmo eu auxiliei uma delas com uma síndrome de pânico, porque ela tinha sido escalada, né, para esses plantões aí, a gente sabe a situação que está nos hospitais agora. Então, a gente lembrar de toda essa do Somos Um, que toda vez que a gente escolhe ir numa festa clandestina, se aglomerar, a gente está colapsando todo esse sistema, né? Que ele vai explodir exatamente ali nos hospitais, mais de 100 pessoas aí em filas de espera, aguardando uma vaga nos hospitais, e a gente lembrar que todos aqueles médicos, eles também são seres humanos, né? E eles estão enfrentando ali muitas coisas, então só para reforçar aqui, vamos continuar com as nossas orações, né? Estamos todos muito exaustos, né, dessa pandemia. Nós vamos continuar orando por esses curadores que estão ali na linha de frente, porque quem cuida também precisa ser cuidado, né? E eles estão fazendo plantões insanos, lidando com... Eles só receberam uma orientação teórica, né, de viver uma pandemia. São poucos que têm uma experiência, até uma estrutura emocional para lidar com uma situação como essa. Então, todo o meu respeito aí por todos esses médicos e curadores que estão na linha de frente dessa pandemia. Exatamente, muito bom. Isso eu tenho trabalhado também muito nesse lugar, porque toda doença traz uma mensagem, toda situação traz uma mensagem. E cada um pode ler sua própria mensagem.
E a manifestação do vírus, a contaminação do vírus, ela é uma prova explícita de que estamos conectados. Porque, às vezes, há anos, né, eu estou nesse caminho há mais de 30 anos e falo, estamos todos conectados, por isso que eu melhoro para mim, melhoro para os meus, que vieram antes, vieram depois. Eu estou conectado com a... Eu falei, todos nós temos uma história pregressa, pesada com tudo isso. Estamos conectados com todas as histórias maléficas também, direta ou indiretamente. E a humanidade, embora tenha passado 2000 anos da passagem do mestre, que eu muito amo, ainda não aprendemos. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, e se nós tivéssemos 7 bilhões de pessoas vivendo, sabe? A gente história, a frequência do amor ela é elevada, compreende? E a frequência do amor está muito baixa ainda, a do egoísmo está muito alta, né? Então, a gente é cultivado a comparação, a competição, o egoísmo, ainda estamos nesse lugar de, né, quinhão pouco, farinha pouco, meu quinhão primeiro, meu pirão primeiro, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, eu quero me proteger, eu quero para mim, e Tá cortando um pouquinho, Max, que a gente conseguiu entender, né, que a gente ainda está precisando despertar muito, né, esse olhar aí de coletividade, né, essa mensagem que o coronavírus nos trouxe, né, partindo desse princípio aí que toda doença, toda dor, né, ela é mensageira. Tem muita gente que ainda não entendeu o recado, né, que essa pandemia nos trouxe, mas a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né, aqui, ó, nós somos 70, então esses 70 já começam um trabalho e vai irradiando isso, né, as pessoas se transformando muito dos bem. 70 vezes, né, e se tornando aí uma onda de amor, né? Eu acredito muito nesse poder do amor. Eu lembro uma vez, estava tendo um conflito lá no Tibete, com aqueles monges, né, daquela linha do Dalai Lama, e teve um monge tibetano que estava aqui no Brasil, que ele sentou num parque e começou a meditar. E aí o repórter perguntou para ele, mas o que você está fazendo? Ele falou, minha contribuição para... Então, assim, né, eles já entenderam, né? A gente tem que prestar muita atenção, né, todo esse legado, essa mensagem do Oriente, de entender que não importa onde a gente está fisicamente, né? A gente pode fazer essa contribuição. Então, às vezes dentro de casa a gente fica entediado, estou me sentindo preso, não estou conseguindo ir no shopping, não estou conseguindo fazer nada. Mas quantas contribuições energéticas você pode dar, né? De onde você estiver. E muitas vezes também reclamando da sua vida e deixando de hora, tem muitas pessoas ali no hospital lutando pela vida, né? A gente não esperar chegar numa condição como essa, porque a única coisa que nos impede de realizar qualquer coisa na vida é a falta de saúde. Então, não esperar chegar nesse momento para poder realizar. E a principal mensagem, assim, né, que eu sinto de falar sobre o curador é a gente entender que todos nós somos curadores. A gente começa nesse processo de autocurador, né? Quem promove a cura somos nós mesmos. E aí a gente passa a irradiar isso ao nosso redor da nossa profissão. Então é isso, Max. Quer falar mais alguma coisa? Alguém está me pedindo aqui um direcionamento de homeopatia. Depois pode me mandar uma mensagem que eu indico o meu curso, indico uns caminhos aí para vocês. Tá bom. Gratidão, gratidão, Karen, gratidão a todos vocês que foram resilientes com essa live que ficou falhando. Karen falou muito bem, estava com a palavra, expôs tudo com muita claridade, com muita beleza. Eu te reconheço. Vocês, uma boa semana começando hoje. Também, eu te agradeço muito. Agradeço a todo mundo que estava aqui junto com a gente, todo mundo que vai assistir essa live depois. E estou disposta aqui, meu coração está aberto, a Casa Ânima está de portas abertas, né? O lema ali da Casa Ânima é Me Casa, Tu Casa. Então, vamos construindo juntos aí esses pilares de amor, com aquela música maravilhosa que eu aprendi com você, que chama Começar em Mim, né, Max? Sempre começando com a gente e irradiando o isso do curador. Começar em mim. Então, um grande Beijo, beijo. meus amores. Até amanhã. Obrigada, querida.